Aula 3 sobre conjuntos! Hoje nós estudaremos o conjunto das partes, também conhecido como conjunto potência. Daqui a pouquinho você entenderá o porquê do nome conjunto das partes ou conjunto potência. Mas o que seria, Xande? É o conjunto de todos os subconjuntos de um determinado conjunto. Xande, não tô entendendo nada. Conjunto, subconjunto, conjunto, quê? Calma. Ficará mais fácil o entendimento quando eu aplicar um exemplo, tá bom? Eu já vou falar a definição simbólica do que seria conjunto das partes para vocês, tranquilo? Vamos lá. Mas como eu represento o conjunto das partes? Só quero adiantar uma ideia interessante. Ou você considera P de A, como está aqui, ou então este símbolo bem elegante de A, né? Mas enfim, claramente eu utilizarei a notação da esquerda, pois é mais simples. Facilita a vida de Xandinha aí, né? Ficar dizendo isso aqui toda hora, chatinho, né? Mas enfim, ambas são válidas, tá bom? Vamos lá. Tá, Xande, já sei a notação, mas eu ainda não sei o que é conjunto das partes. Me explica aí. Definição simbólica. Eu vou utilizar a notação P de A, como eu disse. Então vamos lá. Quem seria A? Explicando, né? A seria o conjunto qualquer, tá? Então ele fala aqui que é o conjunto de todos os subconjuntos de um determinado conjunto. Esse tal determinado conjunto eu vou chamar de A. Vou chamar de A, tá bom? Então quando eu falo P de A, o nome não é conjunto das partes. Quando eu falo P de A, é porque eu estou descobrindo as partes de A. Olha que interessante. Tá aí o conjunto das partes de A, então. É isso que eu quero determinar. Conjunto das partes de A possui que tipo de elementos, Xande? Quais elementos ele vai possuir? Bom, X, tal que X é subconjunto de A. A sendo meu determinado conjunto. Como assim? X tal que X é subconjunto de A. Tá escrito aqui, ó. É o conjunto de todos os subconjuntos de um determinado conjunto. Então, sim, os subconjuntos de A, lembra, de A. Então, os subconjuntos de A serão elementos do conjunto das partes. Então olha que interessante, os subconjuntos serão elementos. Mas lembra a ideia de subconjuntos? Conjunto, conjunto. Relação de inclusão ou continência. Foi? Relação de pertinência, elemento, conjunto. Lembrando que conjunto pode ser elemento de um outro conjunto. Falei isso na aula 2, na aula 1, enfim. Você provavelmente assistiu, acredito eu, né? Então, olha que interessante, uma ideia que você tem que guardar no seu coração já. O conjunto das partes, seus elementos, sempre serão conjuntos. Por quê? Está dizendo que os elementos são subconjuntos. Mas subconjuntos são conjuntos, porque subconjunto vem a ideia de conjunto e conjunto, certo? Então, olha que maneiro. Vou te dar um exemplo aqui qualquer. Você jamais verá algo assim, ó. Conjunto das partes de A igual a, sei lá. Aí vem um elemento aqui dentro que tá assim, ó. 1, aí depois, sei lá, conjunto de 2 e assim por diante. Você jamais verá algo assim, porque se trata de um elemento e não um conjunto, quando na verdade os elementos do conjunto das partes são sempre conjuntos, já que são subconjuntos de um conjunto A. Confuso, mas eu espero que você esteja entendendo. Então isso aqui não acontece, tá? Estará sempre entre chaves, sempre entre chaves. A não ser que seja o vazio, porque o vazio tem o caso das chaves, ou então isso daqui que eu vou falar daqui a pouco aí no conjunto das partes, tá bom? Foi a ideia inicial. Tá bom, gente, eu acho que eu tô conseguindo acompanhar, mas vamos lá, continue. Bom, falamos então aqui sobre a ideia inicial e eu acho que fica mais fácil o entendimento com um exemplo, tá? Então eu vou pegar um conjunto A qualquer, porque isso vale para um A qualquer, só que, não, na verdade eu vou determinar um conjunto aqui para facilitar. Então vamos lá. Pensa no conjunto A de elemento Azinho, tá? Então ele tem apenas um elemento, é um conjunto unitário. Vamos lá. Qual seria o conjunto das partes de A? Ou seja, o que seria P de A? O que seria P de A? É um conjunto, beleza. E os elementos serão subconjuntos do conjunto A. Mas quais são os subconjuntos do conjunto A? Essa é a questão, né? Vamos lá. Olha só. Perceba aqui. Olha que interessante. Quando eu falo subconjunto, novamente,
Relação de inclusão, conjunto, conjunto. Foi, conjunto, conjunto. Olha o conjunto A, ele possui azinho como elemento. Azinho como elemento. Qual é a definição de subconjunto mesmo? Eu quero descobrir agora alguém aqui que vai ser subconjunto de A. Vou chamar esse alguém de B, por exemplo, tá? Então o cara que eu vou colocar aqui é um cara B. Vamos pensar assim, para B ser subconjunto de A, o que tem que acontecer? Porque B, eu quero B como sendo um elemento do conjunto das partes. E B sendo subconjunto de A, ele vai entrar aqui, né? Porque o que entra aqui são os subconjuntos de A. Foi? Tranquilo. Então vamos lá, eu quero B contido em A. Mas quem seria B então? Para isso aqui acontecer, todos os elementos de B devem estar em A. Todos os elementos de B devem estar em A. Mas A possui apenas Azinho como elemento. Então se A possui Azinho como elemento, o B tem quem como elemento? Azinho. Então o que seria B necessariamente? O B seria um conjunto, lembrando, subconjunto, conjunto, conjunto. Foi. Então seria um conjunto de elemento Azinho. Consegue visualizar que se esse aqui fosse o meu conjunto B, isso aqui seria verdade? Perceba. Será que o conjunto B é subconjunto de A? Você faria aquela pergunta. Bom, para ser subconjunto de A, todos os elementos de B devem estar em A. Quais são os elementos de B? Apenas Azinho. Aí você vai olhar, Azinho está em A? Sim, né? É o único elemento de A. Então, de fato, isso aqui é verdade. Sacou? Então é assim que você vai pensar. Então, como eu disse, eu ia colocar um B aqui dentro, né? Mas quem é B, então? B é o conjunto de elemento A. Então, aqui dentro vem o conjunto de elemento A. Porque esse cara daqui é um subconjunto de A. Foi? Bom, será que eu tenho mais algum subconjunto de A? Vamos analisar. Lembra das propriedades da inclusão? A primeira, a gente falava sobre a propriedade reflexiva, né? Se eu tenho um conjunto... Foi a reflexiva que eu falei primeiro, não foi? Eu acho que sim. Que é o seguinte, se eu tenho um conjunto A e ele é Peraí, deixa eu reformular que vai ficar melhor. Dado um conjunto A qualquer, o conjunto A é sempre subconjunto de si mesmo, tá? Ou seja, A é subconjunto de A para todo A. É isso que eu tô querendo dizer. Foi, tá? Então, beleza, mas ainda não tá ajudando muito. Qual era a segunda? Eu falava sobre a antissimétrica, né? Que é a igualdade de conjuntos que eu falava. Também não parece muito interessante aqui agora. E a outra era... eu falei sobre a antissimétrica, falei da reflexiva. E faltou falar da transitiva também, que eu usei lá, né? Se A está contido em B e B está contido em C, necessariamente A está contido em C. Falei isso na aula 2. Só que aí, lembra da quarta propriedade que eu falei que é até mais difícil? Eu disse pra você, expliquei, que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, aqui dentro, eu estou colocando subconjuntos de um conjunto. Mas o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, eu não posso esquecer de colocar o conjunto vazio aqui. Xande, você está me dizendo que o conjunto vazio vai entrar sempre no conjunto das partes? Sim. Sempre terá conjunto vazio ali dentro. Por quê? Pois o conjunto vazio é subconjunto. Ele é subconjunto de qualquer conjunto. Guarda no seu coração, é importante. Beleza, vou pintar aqui para ficar bonitinho. Show! Então, como ele é subconjunto de qualquer conjunto, o vazio será subconjunto de A? Sim. Então, ele vai entrar aqui no conjunto das partes, pois os elementos do conjunto das partes são os subconjuntos do conjunto A. Foi? Então, são esses dois carinhas aí que eu tenho para P de A. Você não consegue encontrar mais ninguém, né? Porque em relação ao A, já foi, né? Seria esse cara daqui. Algum outro funcionaria? Vamos pensar. Lembra que isso aqui eu falei que era o B, né? Aí eu analisei se B é subconjunto de A. Essa foi a análise que nós estávamos fazendo. E a gente determinou que B era um conjunto de elemento A. Exatamente o que está aqui. A gente determinou que isso aqui era B. Mas será que existiria algum outro caso que eu poderia colocar aqui dentro do conjunto das partes? Não. Por que não? Novamente, para B ser subconjunto de A,
todos os elementos de B devem estar em A. Mas A só tem apenas um elemento, Azinho. Então o B, por exemplo, não poderia ser algo assim, ó. B, Azinho e Bzinho. Não poderia. Por que não poderia? Por que não, Xande? Por que não? Porque simplesmente teria B aqui, e aí, de novo, para B ser subconjunto de A, todos os elementos de B devem aparecer em A. Esse Bzinho jamais vai aparecer em A porque é um conjunto unitário de elemento Azinho. Então o único que aparece é o Azinho. Então tudo que eu fizer diferente aqui, cara, não vai aparecer ali, entendeu? Então o único caso onde eu vou conseguir encontrar um subconjunto para o conjunto A é sendo B igual a um conjunto de elemento A. Show? Então aqui está representado o conjunto das partes de A. Então assim a gente resolve o primeiro exemplo. Tá bom? Então é isso. Eu sei que é um pouco confuso, mas não é tão difícil assim quando parece, tá? Com o tempo você vai pegando a manha, vai ficar mais simples, tá bom? Mas vamos lá. Seguinte, minha mãe apareceu ali, deu um oi. Valeu. Vamos lá. O que acontece? Olha uma coisa interessante aqui que eu vou anotar. Perceba que tem um nome conjunto potência também para conjunto das partes. Quantos elementos tem no meu conjunto A? O conjunto A tem apenas um elemento, é o conjunto unitário. Certo? Tá. Agora, olha uma coisa interessante. Quantos elementos tem o meu conjunto das partes de A? 2 elementos. Olha, 2 elementos. Tá bom? Tá bom. Vamos anotar isso que é importante? Vamos anotar? Então, se eu tenho um conjunto A, eu vou anotar, deixa eu achar um espaço aqui, vou anotar aqui, ó. Se eu tenho um conjunto A, onde eu tenho um elemento, vou botar aqui, ó, um elemento, vou escrever elemento só E, tá? Um elemento. O conjunto das partes de A terá quantos elementos? O conjunto das partes de A terá 2 elementos. 1, 2 é. Agora deixa eu anotar para representar aqui. Esse aqui é o A, conjunto A. E aqui, partes de A. Tá? Então eu tô falando sobre o número de elementos agora, só para anotar, tá bom? Então, se eu tenho um conjunto A unitário, ou seja, apenas um elemento, o conjunto das partes de A terá 2 elementos. Sempre, Xande? Claro! Se eu mudasse, por exemplo, aqui em vez de Azinho, Bzinho, bom, eu tô considerando que é um conjunto unitário. Se eu tenho aqui, ó, Bzinho, o que acontece? Se eu tenho Bzinho aqui, a única diferença é que apareceria um conjunto de elemento B aqui dentro, né? Sacou? Mas ainda assim, 2. Ah, Xande, e se fosse vazio aqui dentro? Ainda assim, essa relação é a mesma para um conjunto unitário? Lembrando, esse cara daqui é um conjunto unitário, tá? Cuidado, isso aqui não é conjunto vazio, isso aqui é o conjunto onde o elemento é um conjunto vazio. Cuidado, lembra, anotação, falei na aula 1 sobre isso daqui, tá? Se você não assistiu a aula 1, você está errado, você tem que assistir todas as aulas para entender bem o que eu tô falando aqui, tá bom? Vamos lá. Então, caso não tenha assistido a aula 2 e 1, por favor, assista e volte aqui. Vamos lá. Se eu tivesse esse caso aqui, e agora? Como é que ficaria as partes de A? Nós sabemos, olha que interessante, o conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Então você já deixa o vazio ali. Ah, Xande, mas tem vazio. Não interessa. O vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então já anota ele ali. E agora a gente vai fazer a outra análise. Bom, vazio, esse no caso aqui é um conjunto unitário. E qual o único caso onde eu conseguiria esse cara aqui dentro? Assim, ó. Um conjunto com vazio como elemento. Que esse cara aqui seria subconjunto daquele ali, porque na verdade esse conjunto aqui é igual àquele ali, né? Quando eu falei B está contido em A, na verdade o que eu cheguei era que B era igual a A, né? Porque eu cheguei na verdade que B está contido em A e A está contido em B. Logo, B é igual a A. Propriedade antissimétrica que vimos na aula 2. Tranquilo? Então ficaria assim. Então não interessa se eu vou ter um conjunto vazio ali dentro. Claro, isso aqui é um conjunto unitário. Ainda assim, se eu tenho um elemento para A, eu vou ter 2 elementos para as partes de A. Então eu anotei aí, tá bom? Vamos agora complicar um pouquinho e fazer o seguinte. Pegar agora um conjunto A de 2 elementos. 2 elementos. 2 elementos. Por exemplo, A e B. Né? Antes eu vi era só A e agora eu vou botar A e B.
Então, conjunto A e B. A pergunta é, como fica o conjunto das partes de A? O conjunto das partes de A. Vamos lá, P de A. Vamos lá, agora é um pouquinho mais complicado, né? Tá subindo o nível. Tem que ter muito cuidado aqui, porque às vezes você acaba esquecendo algumas coisas que não pode, tá? Tem que analisar todos os casos possíveis aí dentro. Logo de cara, eu sei que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então já vou anotar ele aqui, ó. O vazio sempre estará dentro do conjunto das partes. Então já anotei o vazio, foi. E agora, além disso, o que eu tenho aqui dentro, Xande? O resto serão os subconjuntos do conjunto A. Mas quais serão os subconjuntos dos conjuntos A? Vamos pensar que eu tenho aqui, então, um B, onde B é um conjunto, claramente. É por isso que eu botei em letra maiúscula. Se eu tenho um B aqui dentro, como que seria esse B? Para B entrar no conjunto das partes, como eu disse anteriormente, B deve ser subconjunto de A, claramente. Só entra aqui dentro quem é subconjunto de A. Então, pensando isso aqui como uma verdade, quem seria B? Para B ser subconjunto de A, todos os elementos de B devem aparecer em A. Todos os elementos de B devem aparecer em A. Então, olha o que eu vou pensar. Será que B, sendo um conjunto de elemento A, entraria aqui dentro? Será que esse cara daqui é válido? Ou seja, será que conjunto de elemento A é subconjunto de A? A resposta é sim. Por que sim? Cuidado agora, olha só. Para B ser subconjunto de A, todos os elementos de B devem estar em A. Quais são os elementos de B? Apenas o A, apenas Azinho. Azinho é elemento de B. Para B ser subconjunto de A, Azinho deve estar em A. Esse Azinho aparece lá dentro do A? Sim. Olha o Azinho aqui. Aparece o Azinho, concorda? Então esse cara daqui, ele é subconjunto de A. Ou seja, ele vai entrar no conjunto das partes. Então eu vou anotar aqui o B, seria esse cara daqui. Foi. Tranquilo, né? Tranquilo. Agora, se eu pensasse num conjunto C, só para mudar um pouquinho aqui, eu colocasse, sei lá, um C aqui. Conjunto C, tá? Será aí eu quero pensar para ele estar aqui dentro porque ele é subconjunto de A. Então eu quero pensar que C é subconjunto de A. Mas para C ser subconjunto de A, todos os elementos de C devem ser elementos de A, necessariamente. Vamos pensar aqui, minha irmã ligou o chuveiro, então acho que o áudio fica um pouquinho danificado, porque meu quarto é do lado, mas enfim, acho que não atrapalha tanto, né? Vamos continuar. Acontece. Vamos lá? Então C é subconjunto de A. Para isso acontecer, como eu disse, todos os elementos de C devem ser elementos de A. Será que esse conjunto que eu vou representar aqui como sendo o C é subconjunto de A? Ou seja, o conjunto de elemento B é subconjunto de A? A gente vai analisar. Bom, para isso, B, que é o elemento de C, deve estar em A. Será que B está em A? Tá, olha o B aqui. O B aparece aqui. Então, o conjunto de elemento B é subconjunto de A, porque todos os elementos dele, no caso ele é unitário, então o único é B, aparece em A, que está aqui. Sacou? Então, eu posso colocar esse cara aqui dentro também. Deixa eu botar em vermelho aqui, né? Olha que legal, você pode colocar também. Foi? Será que tem mais, Xande? Será que tem mais? Tem, gente. Tem. Por que que tem? Por que que tem? Outra coisa interessante aqui, eu já posso dar uma complicada para vocês. Quando eu tinha conjunto A sendo apenas o Azinho, as partes de A são vazio e conjunto de elemento A. Por que o vazio a gente sabe que é subconjunto de qualquer conjunto? Só que esse cara daqui, ele é exatamente o que está aqui, né? Por quê? Nós sabemos que o A sempre está contido em A. Novamente, a propriedade reflexiva. Então, sempre o que está aqui aparece dentro do conjunto das partes. Por isso que eu coloquei exatamente isso aqui, coloco aqui dentro. Então, eu vou olhar exatamente o que eu tenho aqui tem que entrar lá de alguma forma, tá bom? Então, exatamente o que está escrito aqui entra como elemento daqui, tá? Então, olha só. Apago aqui, porque eu sei que um conjunto qualquer é sempre subconjunto de si mesmo, né? Então, aqui eu devo ter conjunto de elemento A e B.
tá? Porque esse cara daqui é subconjunto de A. Na verdade, ele é mais do que subconjunto de A, ele é igual, né? Porque além dele ser subconjunto de A, A é subconjunto dele. Eles são iguais. Foi? Então essa aqui é uma propriedade reflexiva, você tem que estar com isso já bem guardado. Então sempre o cara que está aqui aparece dentro porque ele é um subconjunto. Quem aparece aqui dentro são os subconjuntos. Então foi. Xande, será que tem mais? Não, gente, não tem mais, tá bom? Não tem mais. É isso daí, você pode tentar pensar, você não vai conseguir encontrar mais ninguém daí, tá bom? Eu já vou passar o bizu, né? Bizu significa o macete, a dica de como você não ficar errando aqui pensando toda hora como é que visualiza isso daqui, tá bom? Vamos lá. O que acontece então? Vamos fazer a mesma análise aqui para quantidade de elementos, tá? Cardinalidade que a gente chama. Vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Vamos lá. O conjunto A, agora, eu estou considerando com quantos elementos? 2, né? A e B. A e B são 2 elementos. Então eu tenho 2 elementos no conjunto A. O que acontece com o conjunto das partes? O que vai acontecer? Agora eu terei quantos elementos para o conjunto das partes? 1, 2, 3, 4. Então agora eu tenho 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4 elementos. Olha aí, vou anotar então 4 elementos. Como você deve imaginar, agora eu vou analisar para 3 elementos, ou seja, A, B e C. O que acontece para A, B e C? Em A, B e C eu já vou passar a dica de como você... O que eu vou falar? Como você escreve logo de cara quem serão os elementos do conjunto das partes sem ter que pensar tanto, tá? Vamos lá então. Se eu tenho o conjunto A de elementos Azinho, Bzinho, Czinho. E eu quero saber como fica o conjunto das partes. Conjunto das partes de A. E agora, como é que vai ficar aí? P de A. Esse aí acho que vai dar trabalho, hein, gente? Vamos lá, P de A. Nós já sabemos que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então já anotei, foi. Vamos lá. Agora, fazendo aquela mesma análise. Se eu tenho aqui um cara que é B... B é um conjunto, né? E eu quero, então se ele está aqui dentro é porque eu quero que B seja subconjunto de A. Eu quero que isso aconteça. Mas para B ser subconjunto de A, todos os elementos de B devem ser elementos de A. Então se eu pensar no B sendo conjunto de elemento A, será que isso aqui é válido? Será que B, igual esse cara, realmente é subconjunto de A? Vamos pensar. Para B ser subconjunto de A, todos os elementos de A devem ser todos os elementos de B devem ser elementos de A. Para B ser subconjunto de A. Quais são os elementos de B? Azinho. Azinho é um elemento, certo? Será que Azinho aparece em A? Para B ser subconjunto de A, o Azinho tem que aparecer lá no A, né? Certo? Esse Azinho aparece no A? Aparece. Olha ele aqui. Então esse cara daqui é subconjunto do conjunto A. E se ele é subconjunto do conjunto A, ele vai entrar no conjunto das partes, porque é isso que o conjunto das partes faz, né? Coloca os subconjuntos de A como elementos. Foi? Então aqui o B, né, que seria esse cara daqui, é válido. Provavelmente você já imaginou que, poxa, eu peguei o A, botei entre chaves, está valendo. Pegar o B e colocar entre chaves, vai estar valendo, certo? Já vou falar sobre isso. Poxa, então fiz isso com A, fiz isso com B, vou fazer com C também, acho que tá valendo, né, Xande? Isso é válido, Xande? Eu posso fazer isso? Pode. Por que você pode? Vamos ver. Esse conjunto aqui, conjunto de elemento B, é subconjunto de A? É. Por quê? Para este conjunto ser subconjunto de A, todos os elementos dele devem ser elementos de A. Mas ele só tem B como elemento. B é um elemento de A? É, tá aqui. Então esse cara daqui é subconjunto de A. Logo ele entra no conjunto das partes. O mesmo raciocínio para C. Vamos lá. Para este conjunto de elemento C ser subconjunto de A, todos os elementos dele devem ser elementos de A. Mas ele é um conjunto unitário, de elemento C. C aparece em A? Aparece. Então esse cara aqui é subconjunto de A, logo ele entra no conjunto das partes. Foi? Então assim, é isso que você vai pensar logo de cara, né? Pô, eu tenho vazio, aí você olha, esse cara daqui, bota entre chaves, tá valendo. Esse cara daqui, bota entre chaves, tá valendo. Esse cara daqui, bota entre chaves, tá valendo, tá? Claro que nós teremos mais ainda,
Mas esse já é um raciocínio logo de cara. Funciona sempre mesmo? Sim, cara. Olha só, com um elemento, como é que ficava, lembra? Eu tinha assim, ó, A. E como é que ficou as partes de A? Vazio, né? E esse cara daqui. Sacou? Por quê? É só pegar vazio sempre e esse cara daqui coloca entre chaves e aí, ó, foi, né? Então, novamente, peguei esse cara daqui, coloca entre chaves, esse cara aqui, coloca entre chaves, esse aqui, coloca entre chaves e assim por diante. Se tiver A, B, C e D, colocaria o D entre chaves. A, B, C, D e E, colocaria, além do D em chaves, o E em chaves. E assim por diante. Mas eu espero que vocês estejam entendendo o porquê, não simplesmente decorando que é essa sequência aí, né? Podemos dizer assim. Isso é importante. Vamos lá, e agora? E agora, gente? Tem mais, gente. Tem mais. Acabou ainda não. Por que não acabou ainda? Além disso, eu não coloquei o A entre chaves, depois o B entre chaves e depois o C entre chaves. Eu também posso colocar A, B entre chaves, assim, ó. A e B. Esse daqui é um outro conjunto, concorda? Isso aqui é um outro conjunto, não está aqui dentro. Só que esse conjunto daqui é subconjunto desse cara aqui? É, por quê? Todos os elementos dele devem ser elementos de A. Mas quais são os seus elementos? A e B. A e B são elementos... Olha a mosca aí, sai! A e B são elementos de A? São. Olha, A e B. Então A e B vai entrar. Olha que interessante. Então, além disso, você, em vez de pegar um só, você pode pegar 2A2, 3A3, 4A4, enfim... então você já deve estar imaginando que, poxa, aumentando o número de elementos de A, o número de elementos de P de A aumenta muito, né? Aumenta exponencialmente. Vamos lá, o que acontece aqui? Então eu posso fazer isso daqui, você já deve imaginar. Bom, se você fez com A e B, deve valer fazer com A e C também. Claro, vale. A e C. Isso aqui é válido, não é, Xande? Sim. Por quê? Para este cara ser subconjunto de A, todos os elementos dele devem ser elementos de A. A e C são seus elementos. A e C são elementos de A? São. Então esse cara aqui, de fato, é subconjunto de A. Logo, ele entra no conjunto das partes, porque é isso que o conjunto das partes faz, né? Como eu disse, os elementos são subconjuntos de A. Foi. Só que eu fiz AB, depois AC, faltou BC, né? Então eu tenho que colocar ainda o B com o C. B com C. Foi, coloquei B com C. Então foi A com B, B com C, A com C também já foi. E A, gente, não posso botar aqui... Eu posso botar B com A? Tipo, eu botei aqui A com B. Mas eu não posso colocar agora, por exemplo, B com A. Galera, lembra, ordem é irrelevante no estudo de conjuntos. Então, como a ordem não importa, a ordem e a repetição não importam, cara, isso daqui é a mesma coisa que tá aqui, né? São conjuntos iguais. Então isso aqui igual isso aqui eu não vou escrever, né? Sacou? Então não, tá? Não importa. Não importa se é A e B ou B e A. Se é A e C ou C e A. Se é C e B ou B e C. Não interessa, não importa. Escreve o que você quiser. Tá? Eu tô usando a ordem alfabética aqui pra ficar mais bonitinho, né? A, B e C. Aí eu sigo a ordem alfabética. Mas enfim, não importa, tá? Foi, então tem mais, Xande. Não tem? Tem, por quê? A propriedade o quê? Antissimétrica, né? Lembra da antissimétrica? Não pode esquecer da reflexiva. Propriedade reflexiva, o que diz? O conjunto A é sempre subconjunto de si mesmo, sendo A um conjunto qualquer. Então esse cara que tá aqui, ele você não pode esquecer de colocar, tá? Não dá mais espaço aqui, então eu continuarei escrevendo embaixo, tá? Pela falta de espaço. Então ele também entra. A, B, C. A gente já sabe disso, né? Ele entra porque o A está contido em A, né? Só você visualizar, esse cara daqui é subconjunto de A? É, porque os elementos dele devem ser elementos de A. São, claro, eles são conjuntos iguais. Então A, B e C são elementos desse cara daqui, também são elementos de A. Então, tá valendo sem problemas, tá? E é isso aí, tá? Agora acabou. E aí eu fecho aqui, tá? Eu tive que escrever abaixo aqui porque não dá espaço aqui, né? O quadro é pequeno, né? Eu preciso de um quadro maior, necessito bastante de um quadro maior. Mas enfim, aqui você pensa isso aqui como sendo continuação, depois da vírgula, tá bom? Vamos lá, vamos contar aí então. Agora eu estou trabalhando com três elementos, né? 1, 2, 3. Então 3 elementos para o A. Então vou botar aqui 3E. O que acontece com o número de elementos do conjunto das partes? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Agora foi para 8. 8 elementos. Vamos fazer mais uma vez? Ou seja, para 4. Caraca, Xande, para 4. Já começa a aparecer muitos elementos. Já foram 8 aí pro das partes. Imagina agora para 4 elementos em A. Vamos ver o que acontece. Claro que eu não vou ver para 5, porque aí já complica muito. Mas enfim, vamos até 4 aí. E aí a gente vai analisar uma coisa interessante, tá bom? Então vamos pensar aqui, ó, o A sendo A, B, C e D. 4 elementos, como eu disse, tá bom? Eu quero saber como fica o conjunto das partes de A. Como ficará o conjunto das partes de A? E agora? Vamos lá, P de A. Bom, você já está bisurado, então aqui eu serei mais rápido. Logo de cara, você sabe que o vazio sempre entra, porque ele é subconjunto de qualquer conjunto. Além disso, eu vou agora analisar separadamente o Azinho, só que sempre entre chaves. Sempre entre chaves, porque conjunto das partes tem subconjuntos como sendo elementos. Subconjuntos são conjuntos, querendo ou não, né? Subconjunto é quando é relação de conjunto com conjunto, né? Que a gente diz, né? Então, sempre aparecerá conjuntos aqui dentro. Sempre. Foi. Vamos lá. Além disso, analisando o B, então vamos lá. B, entre chaves, depois é o C, entre chaves, depois é o D, entre chaves. Depois é o E, não tem E. Para aí, foi, agora pega 2 a 2. Vamos lá, tem que fazer tudo, ó. 2 a 2. A com B, então vai A com B, depois A com C. Não pode esquecer de ninguém não, hein? Depois A com D. A com D. Foi, então já fiz A com todo mundo. Agora eu vou fazer B com C. B com C, certo? Vou ter que escrever abaixo porque não tem espaço. Depois de B com C, posso fazer B com D. Eu não escrevi aqui B com A, porque B com A é a mesma coisa que A com B, né? Então a gente sabe que não interessa a ordem, então foi. B com C, B com D. Então foi. Já fiz agora a análise do B com todo mundo. Então vamos ver agora o C. Sobrou o quê? C com D. C com D, não é isso? Então fiz A com B, depois fiz A com C, A com D. Depois B com C, B com D. E agora sobrou apenas C com D, né? Então assim, já fiz todos os casos aí possíveis aparentemente. Falta ainda qual? Propriedade reflexiva, né? Além disso, eu tenho esse cara daqui, né? A, B, C, D. Só que aí você pode imaginar, ué, Xande, se eu botei A, B, C e D aqui, eu olhei aqui 2 a 2, 2 a 2, agora eu fui direto para 4. Porque tem os 3 a 3 ainda, então espera, daqui a pouco eu escrevo isso daqui. Olha só, eu ainda posso pegar agora 3 a 3, ou seja, olha que complicado, ou seja, posso pegar A, B e C, eu não peguei A e B, agora eu vou pegar A, B e C. Vou botar A, B, C, foi. Além de A, B, C, eu posso pegar A, B, D. A, B, D. A, B, D. Tranquilo. Depois eu peguei A, B, C, depois A, B, D. Foi. Então já analisei os casos de... Na verdade, faltou o A, C, D, né? Foi não. Faltou o A, C, D. A, C, D. Agora sim. Analisei todos os casos de A. A, B, C, A, B, D, A, C, D. Foi. Não tem como fazer mais do que isso, não. Analisei... Deixa eu ver. Fica até perto. Tem que fazer tudo certinho, né? A com B. Foi. A com C. A com D. Tranquilo. Depois B com C. B com D. C com D. Isso. Tá tudo certinho aí. Vamos lá. Então aqui eu já fiz a análise do A. Agora eu vou ter que olhar ainda pro B, né? Então vamos lá. Eu fiz A com B com C, A com B com D, A com C com D. Agora tira o A, esquece o A. Eu tenho B com C com D, ou seja, B, C, D. Olha só, cara, que bizarro. E aí acabou o meu espaço do quadro aí, né? Vou tentar escrever ainda embaixo, aqui tem um espacinho, né? Não vai ficar muito bonito aí não. Eu preciso de um quadro novo. Mas vamos lá. B, C, D. Além de B, C, D, o que a gente vai ter? B, C, D. Tô pegando agora só 3 a 3, né? Então eu vi A, B, C, que eu falei. A, B, D, A, C, D. Agora, B, C, D.
É o único caso que eu consigo aí pegar pra B, né? Porque qualquer outro vai envolver o A. Eu não quero que envolva o A pegando em 3, né? E agora, se eu pegar C, também vai acabar envolvendo o B. Então o único que eu tenho aqui mesmo é B, C, D, tá? Eu não consigo fazer mais de 3, mais com 3. Os 3, o que eu consigo fazer com 3 é isso daí. A, B, C, A, B, D, A, C, D. E agora eu não posso envolver mais o A, porque eu já coloquei aqui. Agora eu só posso envolver B, C e D. Mas B, C e D dá uma coisa só. E agora se eu usar C, vai, querendo ou não, para ter 3 eu vou ter que envolver B ou A. E para usar D, querendo ou não, para formar 3 eu vou ter que usar B ou A. E eu já usei aqui B ou A, então não tem como fazer mais nada, tá? Foi. E além disso eu ainda tenho a reflexiva. Ou seja, A, B, C e D. E aí a gente fecha o nosso conjuntão aí. Olha só, vamos contar quantos tem aí. Meu Deus do céu, quanto tem aí? Deixa eu pegar o piloto preto aqui pra gente contar. Cadê o piloto preto? Onde eu botei? Achei. Vamos contar, ver se eu não esqueci nada também, né? Vamos lá. Eu tenho aqui 4 elementos, né? 4. Então, 4 elementos. O que acontece com o conjunto das partes? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha só, agora eu tenho 16 elementos. Quer fazer para 5? Vamos fazer para 5? A, B, C, D? É claro que não, né? Porra, caraca, aqui já foi brabo a gente fazer na mão aqui na raça. Enfim, não vou fazer mais, né? Então deu 16, cara. Contei certinho. 3, 6, 9, 12, 15, 16. Isso mesmo. Olha só, 16. Foi. Jair, mas por que você está fazendo tudo isso? Olha só. Será que existe alguma relação do número de elementos do conjunto A com o número de elementos do conjunto das partes? Será? Será que tem alguma relação? Vamos lá, a gente vai ter que usar um pouquinho aqui de matemática básica agora, né? Pô, depois de tudo isso, matemática básica é a parte mais de boas, né, Xande? Vamos lá, o que a gente vai fazer? Então, quando eu tenho um elemento, estou subindo aqui um elemento de cada vez. Então, 1, 2, 3 e 4. Só que o das partes modifica bastante, né? De 2 vai para 4, de 4 vai para 8, de 8 vai para 16. O que está acontecendo aqui? Olha só que interessante. 2, por que conjunto potência? Potência. Eu espero que você tenha uma base boa em matemática, ensino fundamental de potenciação. Porque conjunto potência, então algo elevado, potência, como assim? Perceba que 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, né? Que elevado a 1 mantém o cara, então é 2 elevado a 1. Agora, depois eu tenho 4, né? 4. Perceba que 4 é 2 ao quadrado. 4 é 2 ao quadrado, né? Porque 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Foi. 8. 8 é 2 ao cubo. Porque 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E o próximo é 16. Você tem que visualizar que 16 agora é o quê? 2 à quarta. O que é 2 à quarta? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, olha que maneiro. Olha que legal. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Eu tenho 2 quando o conjunto A tem um elemento. Quando o conjunto A tem um elemento, o conjunto das partes tem 2. Só que aparece um aqui. Só que 1 é o número de elementos. De A. Quando eu tenho apenas um elemento, tá vendo? Um elemento de A. Quando eu tenho um elemento de A, o conjunto das partes tem 2. Só que 2 é 2 elevado a 1. Então 1 aparece aqui. Suspeito, hein? Vamos lá. Quando eu tenho agora 2 elementos no conjunto A, 2 elementos, A e B, por exemplo, quantos eu tenho no conjunto das partes? 4. Só que 4 é 2 ao quadrado. Só que eu disse que eu tenho 2 elementos em A. Então, tá conseguindo ver alguma relação interessante? De novo, se eu tenho agora 3 elementos no conjunto A, 3 elementos em A, eu tenho 8 elementos no conjunto das partes. Só que 8 é 2 ao cubo.
E eu estou falando agora que eu tenho 3 elementos em A. Então aqui, ó, o número de elementos de A. Ué, continua. Quando eu tenho 4 elementos em A, eu tenho 16 elementos no conjunto das partes. Só que 16 é 2 à quarta. E eu acabei de falar que 4 elementos em A. Então, esse expoente aqui sempre nos dá o número de elementos de A. E se eu falar, então, aqui eu disse que eu tenho um valor 1, 2, 3, 4. E se eu falar que eu tenho um número de elementos N? Não sei quanto é N, pensando em um número natural aí. Pode ser 5, pode ser 6, 7, 8. Quantos eu teria no conjunto das partes? Quantos eu teria? Bom, se fosse N, sempre fica... Olha a base aqui, olha a base se repetindo, olha que interessante. Sempre repete o 2 aqui, ó. É 2 elevado a alguém, 2 elevado a alguém, 2 elevado a alguém, 2 elevado a alguém. Olha que interessante. Muito maneiro, né? Muito maneiro. Então aqui eu posso pensar que vai ser esse 2 aqui, esse 2 é o quê? Esse cara que está falando aqui é o quê? O que é isso aqui que eu estou escrevendo? Isso aqui é a quantidade de elementos no conjunto das partes, né? 2, 4, 8 e 16. Então vai ficar o quê? 2 como base elevado ao quê? Esse aqui é o número de elementos de A, que eu chamei de N. 2 elevado a N. Então olha que maneiro. Vou escrever aqui para a gente ganhar um espaço melhor, né? Aqui ficou um pouco feio. Então se eu tenho N elementos no conjunto A, no conjunto das partes eu terei 2 elevado a N. Olha só, então esse aqui foi o conjunto A. No conjunto das partes de A, eu terei 2 elevado a N. Isso significa que se eu tenho N elementos em um conjunto A, 2 elevado a N é a quantidade de subconjuntos que eu tenho do conjunto A. Olha que legal, cara. Mas, Xande, você viu até 4 elementos funcionou. Mas isso não garante que vai funcionar para 5, para 6, para 7. É claro, parece, né? Mas quando você for estudar matemática mais avançada, você vai ver que isso não prova. Pode ser que em algum momento isso aqui falhe. Quem garante que sempre vai ser 2 a quarta, depois vai ser 2 a quinta, depois 2 a sexta, 2 a sétima? Quem garante isso, né? Isso aqui não tá provando, eu não provei, tá? Então, assim, eu não demonstrei que esse valor é verdade, tá? Porque a demonstração disso é um pouco mais difícil. Eu farei no vídeo, mas é para quem é mais avançado, tá? Então, assim, eu vou dar uma anotação um pouco mais formal para o que está escrito aqui e eu vou demonstrar, vou dar uma explicação melhor do que isso quer dizer, tá? Vou apagar o quadro aqui e explicar e vou demonstrar, tá? Então eu vou provar que se eu tenho N elementos no conjunto A qualquer, o número de subconjuntos do conjunto A será 2 elevado a N. Ou seja, o número de elementos do conjunto das partes será 2 elevado a N. E daí vem o nome conjunto potência. 2 elevado a N, uma potência. Por isso conjunto potência. Inclusive, além de P de A ou esse símbolo aqui de A, eu já vi também 2 elevado a A para a representação do conjunto das partes. Tá? Então você pode ver 2 elevado a A. É raro, tá? Não é tão usual assim, mas eu já vi isso aqui também. Enfim, eu prefiro usar P de A do que usar 2 elevado a A, mas... Então, por isso o nome conjunto potência. Conjunto das partes, porque eu estou pegando partes de um determinado conjunto, que seria os seus subconjuntos. E conjunto potência, porque isso aqui dá uma ideia de potência, né? 2 elevado a N, uma potência. Por isso, esses nomes aí, como eu disse, que você entenderia, tá bom? Então, agora eu vou apagar aqui, pra gente fazer uma explicação um pouquinho mais formal do que isso aqui. E eu converso mais com vocês, tá bom? Então, vem! Um conjunto de N elementos possui 2 elevado a N subconjuntos. Nós já vimos isso anteriormente. Consequência, se A é um conjunto de N elementos, então o conjunto das partes de A possui 2 elevado a N elementos. É claro, o conjunto das partes é o conjunto formado pelos subconjuntos de A. Então por isso que acontece, tá bom? Eu ainda não provei o porquê de 2 elevado a N, né? Eu quero provar que vale para qualquer N. A gente ainda não fez a prova. Eu farei no final do vídeo, tá bom? Agora nós resolveremos exemplos. Foi, gente? Tranquilo, né? O que eu escrevi aqui foi exatamente o que nós vimos no quadro anterior, certo? Eu apenas anotei para você copiar no seu caderno bonitinho, para ficar bem organizado todo o seu estudo. Legal? Então, show de bola. Exemplo. Qual é o número de subconjuntos do conjunto formado pelas letras do alfabeto? Claro, estou considerando o alfabeto português, né? Que é utilizado aqui no Brasil. Vamos lá, então. Qual é o número de subconjuntos do conjunto formado pelas letras do alfabeto? Conjunto formado pelas letras do alfabeto. Ah, tá. A,
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S e assim por diante. Enfim. Vai. O que acontece aqui então? O que eu vou precisar logo de cara? O meu conjunto, que eu vou chamar de conjunto A, é o alfabeto. É o alfabeto. Mas eu quero saber o número de subconjuntos desse conjunto. Já olha escrito aqui em cima. Se eu tenho um conjunto de N elementos, nós teremos 2 elevado a N subconjuntos. Foi? Então, para eu descobrir a quantidade de subconjuntos do meu alfabeto, eu preciso inicialmente saber quantos elementos eu tenho dentro do alfabeto. Quais são os elementos do alfabeto? São as letras, né? A, B, C, D são elementos do alfabeto. Então, inicialmente, eu tenho que pensar qual é o número de elementos que eu tenho no alfabeto, ou seja, qual é o número de letras que eu tenho dentro do alfabeto. E aí? Tenho A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5. Tô de sacanagem, tô brincando com vocês. Vamos lá. Nós sabemos que no alfabeto temos 26 letras. Atualmente, acho que teve uma época que era 23, atualmente 26. Nós temos 26 letras. Então, no conjunto A, que é o alfabeto, eu tenho 26 letras, ou seja, 26 elementos. 26 elementos. Foi. E agora, para eu descobrir o número de subconjuntos, é só fazer 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto A, que é o conjunto do alfabeto. Beleza? Então, para saber o número de subconjuntos, fica o quê? Vou chamar de S. O número de subconjuntos será simplesmente 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto A. Só que n é quanto? 26. Eu tenho 26 elementos. Então, vai ser 2 elevado a 26. Então, 2 elevado a 26 elementos. E acabou. Essa é a solução. Então, a pergunta é: qual o número de subconjuntos do conjunto formado pelas letras do alfabeto? 2 elevado a 26. Gente, mas eu não tenho que resolver? Pô, 2 elevado a 26 tem que dar um valor por extenso, né? Caraca, 2 elevado a 26 é uma parada gigante, né? Então, se ele perguntou assim, deixa assim, tá bom? 2 elevado a 26 elementos, tá? Isso aqui é uma resposta correta. O número de subconjuntos, chamei de S porque é subconjuntos. O número de subconjuntos, geralmente a gente bota assim, ó, um N. Por exemplo, a gente fala N e aí coloca um parênteses para representar, né? Número de subconjunto, ou seja, número do conjunto A. A gente faz assim, tá? Geralmente é assim que a gente representa. Então vai ser o quê? 2 elevado a 26 elementos. Tranquilo? Foi. Vamos lá. Se você quisesse achar uma resposta por extenso, teria que resolver isso daqui. E qual é a melhor maneira de resolver? Isso aqui tá certo, tá? Não precisa abrir isso aqui, tá bom aqui. Mas se você quiser saber o valor, como eu faria, por exemplo, aqui, um jeito de pensar. Utiliza a regra de potenciação. 2 elevado a 26 é a mesma coisa que 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 6. Por quê? Aqui tem aquela ideia, né? Se é o produto, mesma base, repete a base, somos expoentes. Então repete a base, que é o 2, somos expoentes. 10 mais 10, 20. 20 mais 6, 26. Tá aqui, então é a mesma coisa. Então, para eu achar 2 elevado a 26, eu teria que fazer 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 6. Por que você abriu assim? Porque eu já sei, malandramente, que 2 elevado a 10 é 1024. Isso já está no meu coração. 2 elevado a 10 é 1024. Então será 1024 vezes 1024 vezes 2 elevado a 6 é o quê? Bom, a gente já viu que 2 elevado a 4 era 16. Então 2 elevado a 5, 16 vezes 2, 32. 2 elevado a 6, 32 vezes 64. Então 2 elevado a 6, 64. Então basta fazer 1024 vezes 1024 vezes 64. Só que isso dá gigante. Dá gigante. Então o Xandinho vai fazer? É claro que não, tá bom? Não vou fazer. Então, se você resolver aí, você vai chegar no resultado de elementos, tá? Então, eu vou colocar aí na sua tela o resultado, porque eu não vou fazer aqui, mas logo quando eu terminar de fazer o vídeo eu vou pegar a calculadora, vou fazer, ou eu faço na mão, mas vou pegar a calculadora mais rápido. E vou colocar o valor agora, ó, vai aparecer aí a resposta disso aí, ó, tchum! Foi a mágica da edição. Legal. Então, agora vamos para o segundo exemplo. Qual é o número de subconjuntos do conjunto formado pelos elementos 1, 2, conjunto vazio, conjunto com conjunto vazio como elemento, conjunto do conjunto de elemento vazio como elemento e3? Olha só, difícil até de ler, né?
Enfim, acho que eu li certinho, não sei. Não. Vamos lá, então vamos pensar esse cara aqui como sendo o meu conjunto A. O conjunto formado pelos elementos tal é o conjunto A. Então qual seria o conjunto A? O conjunto A seria de elementos 1, 2, conjunto do conjunto vazio. Foi, né? Ah não, peraí, tá faltando o conjunto vazio. Quase que eu pulei ele. Conjunto vazio. E agora, conjunto do conjunto vazio. O Xande, peraí. Você disse lá na parte de... Não, deixa eu anotar primeiro e aí eu faço isso. Peraí. O próximo seria esse cara daqui. Ah, e o 3. Foi, fechei. Mas, ô Xande, peraí. Você falou anteriormente que dentro do conjunto aí estudado, né? Eu não posso ter, assim, ó, sem chaves. 1, 2 e 3. Não! Eu disse que não vai aparecer sem chaves no conjunto das partes. No conjunto das partes, de fato, você só encontra conjuntos como elementos. Então você não vai achar 1, 2. Mas agora, o conjunto A é um conjunto qualquer. Então no conjunto A pode sim. O problema seria no P de A. No P de A, realmente, 1, 2 não vai aparecer nunca. 3 não vai aparecer. Só se for entre chaves. Agora, no conjunto A pode aparecer qualquer coisa desde que seja um elemento, tá? E lembrando, aqui está em chaves e chaves porque nós já sabemos que um conjunto pode ser elemento de outro conjunto. Agora, um elemento não pode ser subconjunto de outro conjunto. Falei isso bastante nas aulas anteriores, tá? Então tá aqui o conjunto A. Ele é feio, mas cara, assim, eu botei esses caras aqui só para tentar te assustar um pouquinho. Mas é tranquilo. Por quê? Qual é o número de subconjuntos do conjunto formado não sei o quê? Para eu saber o número de subconjuntos, basta eu saber o número de elementos que eu tenho nesse conjunto aqui, né? Vamos lá. Quantos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6. Então, em A, eu tenho 6 elementos. Se eu tenho 6 elementos em A, o número de subconjuntos, vou chamar de NS, vai ser o quê? 2 elevado a N. Só quanto que é N? N é 6, então é 2 elevado a 6. E 2 elevado a 6 é 64. Então são 64 elementos. E é isso aí, 64 elementos. Então seria a solução do exemplo 2, tá? Não interessa como é aqui, enfim, conta o número de elementos. E é isso aí, tá bom? Então assim, tentei assustar um pouquinho, mas nada demais, né? Tranquilo? Vamos para o exemplo 3. Qual é o número de subconjuntos do conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 3 e 1? Ah, Xande, já sei! O número de subconjuntos, que eu vou chamar de NS, será 2 elevado a N. Então basta eu contar o número de elementos do meu conjunto estudado. Vamos lá, quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então N é 10, então fica 2 elevado a 10. Você já falou pra mim, Xande, que 2 elevado a 10 é 1024. Então 2 elevado a 10, 1024 elementos. 1024 elementos. Certo, Xande? Então assim a gente mata. Vamos para o próximo. Não! Não! Você errou! Errou! Por quê? Porque você não está analisando direito o problema. Como assim não está analisando direito o problema? O que eu errei? Eu contei direitinho, tem 10. Sim, mas lembre-se, duas coisas que são irrelevantes em conjuntos. Já falei, ordem e repetição. Ordem e repetição são irrelevantes. Então olha aqui, eu tenho 1 e depois o 1 aparece de novo, e aparece de novo, e aparece de novo. 2, aparece de novo, aparece de novo. Poxa, cara, tá repetindo aí? Vamos escrever da forma mais bonitinha para saber o número de elementos de fato que eu tenho no conjunto, tá? Então isso aqui tá errado. Então eu botei aí pra ver se vocês estão ligados de fato, senão vai errar de bobeira aí, hein? Na moral, se eu tô fazendo uma prova e erro, olha só, eu tô errando o português literalmente, né? Se eu tô numa prova e erro isso aqui, na moral, eu fico com agonia depois, eu não acredito que eu não vi isso. Então vamos lá, o que eu tenho que fazer aqui? Como seria o conjunto A? O conjunto A seria o quê? Vamos lá, eu sei que tem 1, só que o 1, cara, começa a se repetir, ó, aparece 1 aqui,
aqui e aqui. Eu não preciso anotar novamente, porque 1 é apenas um elemento. Eu tenho o 2, foi, e aí o 2 repete, ó, aqui, repete aqui, poxa, não precisa, ordem e repetição são irrelevantes. Depois eu tenho 3, o 3 repete aqui, cortei, e aí depois sobrou apenas o 4, né? E o 4 não repete não, mas tá ali, então vou anotar o 4 aqui. Então, a gente sabe que esse conjunto aqui desses elementos é o mesmo que está aqui, né? É uma igualdade, eu falei disso na igualdade de conjuntos. Então, agora sim a gente vai contar bonitinho. Quantos elementos, então, eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 elementos. Então, quanto vale um N? 4. Então, o número de subconjuntos desse cara daqui seria 2 elevado ao N, que é 4. E 2 elevado a 4 é 16. 16 elementos. Quando eu falo elementos aqui, é porque eu estou analisando o conjunto das partes, né? Então, o conjunto das partes teria 16 elementos, né? E o número de subconjuntos seria 16, tá? Botei elementos, enfim, né? É porque agora que eu percebi que eu estou escrevendo elementos. Eu estou escrevendo elementos porque eu estou pensando no conjunto PDA, tá? Então, assim, o conjunto PDA tem 16 elementos. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Eu anteriormente também usei elementos aqui, mas eu estou querendo dizer do conjunto das partes, tá? Então, consertei uma pequena imprecisão agora, tá? Enfim. Então, 16 elementos é o número de elementos do conjunto das partes, tá? O número de subconjuntos é 16. Tá? A gente fala assim, 16 números de subconjuntos, no caso, 16 elementos para o conjunto das partes. Foi? Então, assim, eu dei uma vacilada aí, agora que eu percebi. Mas, não dá pra não é um erro, né? Só apenas uma imprecisão que eu acabei de falar aqui. 16 elementos, então, não 1024, tá? Cuidado pra não errar de bobeira, tá? Eu acho que tá bom de questões, né? Vamos agora, então, pegar pesado, né? Vamos agora à demonstração do porquê 2 elevado a n. Porque de onde vem esse 2 elevado a n? Eu já provei pra você, querendo ou não, que valia para 2 elevado a 1, ou seja, n igual a 1. Eu já vi para n igual a 2, vi para n igual a 3, vi para n igual a 4. E aí pensei, pô, deve valer para n igual a 5, n igual a 6. Mas quem disse que vale? Ah, Xande, é só ficar testando. Ah, tu vai testar até onde? Depois n igual a 6. Ah, agora testa n igual a 7. Tá, foi. N igual a 8. Foi. N igual a 9. N igual a 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ih, cara, vai provar quando? Isso não funciona, né? Então aqui, a gente vai ter que provar. E claramente, eu tenho que ser sincero com vocês. É super fácil? Não, não é. Então aqui, eu vou falar o seguinte com vocês. Se você está começando matemática agora, tá, sei lá, no primeiro ano do ensino médio, tá tendo seu primeiro contato e resolveu estudar pelos super exatos, primeiro, te amo. Segundo, eu tenho que ser sincero contigo. O que eu vou fazer agora, você não vai entender. Não vai entender, tá? Então, assim, se você agora é um aluno um pouco mais avançado e tá meio que revisando, tem uma base boa, mas tem buracos no seu jogo, se você é esse tipo de pessoa, você sabe do que eu tô falando. Você tem uma facilidade para entender, aí você vai entender e pode assistir. Então, assim, meu conselho tá estudando matemática, começou agora, tá começando, não tem uma base sólida de ensino médio, enfim, nunca ouviu falar sobre indução, o princípio da indução finita, nunca ouviu falar em técnicas de demonstração, dificilmente você vai entender o que eu vou fazer agora, tá? Porque eu vou utilizar PIF para demonstrar. Então, assim, é uma demonstração um pouco rigorosa, não é tão simples o entendimento. Você tem que ter uma base boa e um entendimento grande de matemática, tá? Então é por isso que eu deixei pro final. Então, novamente, se você está começando matemática agora, cara, show de bola. Fechou a aula, você já pode fechar o vídeo. Claro, se você quiser assistir até o final e tentar entender, pô, será muito bem-vindo ou bem-vinda. Mas eu estou sendo sincero, muito provavelmente você não vai entender, porque você tem que ter calma, evolui com o tempo. Não tenta dar um passo maior que sua perna, tá? Passo a passo, vai crescendo, e aí quando você aprender aquele conteúdo, você volta aqui para poder entender direitinho, tá? Meu conselho, faça passo a passo para você criar uma base sólida e você aprender de verdade, ficar sem brechas, tá? Conselho do tio Xande. Tranquilo? Então, é isso que eu tenho para dizer. Mas, claro que todos são super bem-vindos a assistir a demonstração. Mas se você não entender, tá tudo bem de verdade, tá? O importante é você continuar. Por enquanto você aceita que é 2 elevado a n, continua desenvolvendo seus estudos na matemática, e quando eu falar de princípio da indução finita aqui no canal, ou onde você estudar direitinho, quando você já tiver conhecimento suficiente para chegar lá, daí você volta aqui no vídeo e dá uma olhada na demonstração com
com uma precisão maior, tranquilo? Então, vamos lá. Então vamos lá, galera. Demonstração. Um conjunto de n elementos possui 2 elevado a n subconjuntos. Como eu disse, eu utilizarei indução matemática. O princípio da indução finita, nós seguiremos 3 passos para a demonstração, né? Bem clássico. Então, se você nunca ouviu falar do princípio da indução finita, eu vou tentar te explicar aqui rapidamente, tá? O primeiro passo é o que nós chamamos de base. Então, você sabe que eu tenho um determinado n aqui e você tenta ver se vale para um n0. n0 é um valor qualquer aí que você escolhe. Por exemplo, eu vou tentar ver que vale para n igual a 1, tá? Então, essa é a base. E aí, vamos supor que você tentou para n igual a 1 e funcionou, ou seja, é válido. Tu parte para a hipótese de indução, tá? Não necessariamente tem que ser o n0, 1, pode ser outro valor. Você testou para n igual a 0, deu válido, parte para a hipótese de indução. Foi? Então o segundo passo, como eu disse, é a hipótese de indução. E a hipótese de indução nós consideraremos como uma verdade absoluta, tá bom? Como assim? Qual é a nossa hipótese de indução? Nós sabemos que um conjunto de n elementos possui 2 elevado a n subconjuntos. Na verdade, a gente sabe entre aspas, porque eu ainda não provei. Mas eu vou considerar isso daqui como verdade. Então, esse cara daqui vai ser a minha hipótese de indução. Logo, qual é a hipótese de indução? Se A tem n elementos, A possui 2 elevado a n subconjuntos, sendo A um conjunto, tranquilo? Então, essa é a minha hipótese de indução. Eu assumo que é verdade. Isso depois de ter visto que vale para algum n específico. Foi? E o terceiro passo é o que nós chamamos de tese, que é aquela ideia. Geralmente você fala que é um n igual a k, tá? E aí você fala assim, se vale para n igual a k, eu quero provar que vale para n igual a k mais 1. Como assim? Se A tem n mais 1 elementos, A possui 2 elevado a n mais 1 subconjuntos, tá? Essa é a ideia. Se eu conseguir provar que isso daqui é válido, ou seja, que a minha tese está sendo válida, eu provo que esse cara aqui vale para qualquer n. Essa é a ideia de indução, tá bom? Só para uma explicação um pouco mais profunda do que seria esse n mais 1 em relação ao n. Vamos lá. Um conjunto A de n elementos. O que significa? Vamos supor que n seja 3. Então eu tenho 3 elementos aqui e está dizendo que possui 2 elevado a 3, que é 8, né? A gente viu que isso é verdade. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas a gente até viu que isso é verdade anteriormente. A gente pegou o exemplo onde A, B e C eram elementos e nós vimos que o número de subconjuntos era 8, né? 2 ao cubo, então 2 elevado a 3. Então, beleza. Mas o que seria n mais 1? Como n é 3, seria 3 mais 1, que é 4, que é o próximo, entendeu? Então ficaria o quê? 4 elementos, e aí fica 2 elevado a n mais 1. Só que n mais 1 já vê que é 4. 2 elevado a 4, que é 16. E a gente viu que isso é verdade também, lembra? 4 elementos dava 16. Sacou a ideia? Então, por que eu falo que é n para n mais 1? Porque se o n for 4, n mais 1 é 5. Se o n for 5, n mais 1 é 6. Se o n for 6, n mais 1 é 7. E aí eu vou pegando todos os valores de n possíveis. Sacou? Então essa é a ideia. Foi. Então vamos lá. Vamos começar pela base. Qual base eu utilizarei? n igual a 1. Então eu vou considerar n0 sendo 1, tá? Então vamos lá. n igual a 1. Será que é válido para n igual a 1 um conjunto de n elementos, só que eu quero n igual a 1, ou seja, um conjunto de um elemento possui 2 elevado a 1 subconjuntos. Será que é verdade? Vamos ver. Se eu tenho apenas um elemento, eu vou pensar no conjunto A de elemento Azinho. Ou seja, Azinho é o meu elemento, né? Eu tenho um conjunto unitário, já que o número de elementos é 1. Então foi. Atendi a regra que está escrita à esquerda, né? Vamos lá. Diz então que eu vou ter 2 elevado a n subconjuntos, né? Então aqui, ó. Subconjunto, vou botar um S, tá? Então o número de subconjuntos seria 2 elevado a n, só que o n é 1. Ou seja, 2 elevado a 1, que é 2. Então a resposta seria 2. Mas será que é verdade? Será que é válido? Será que dá 2 de fato? Vamos lá. Quais seriam os subconjuntos desse cara daqui? Vamos pensar. Subconjunto seria o quê? Vou chamar assim de S, tá? Seria, vamos lá, a gente sabe pela propriedade reflexiva que um conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, como aqui eu tenho um conjunto de elemento A, a gente sabe que ele é subconjunto dele mesmo. Então eu posso colocar aqui dentro o conjunto de elemento A, né? Ou seja, o conjunto A está aqui dentro, foi. Só que além disso, nós sabemos também, pela quarta propriedade,
que o conjunto vazio conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então aqui eu vou ter o vazio. Foi. E é isso que eu tenho, né? Eu não consigo mais nada aqui, porque eu só tenho apenas um elemento. Do A eu só consigo tirar isso. Não consigo tirar mais nada dele aí, né? Lembrando que no conjunto dos subconjuntos, que a gente chama de conjunto das partes, né? Só entram, os elementos são sempre conjuntos, tranquilo? Então jamais entraria Azinho aqui, por exemplo, tá? Foi aqui pode, como entrou, mas aqui não, tá? Então eu tenho quantos subconjuntos aqui dentro? Eu tenho 1, 2, de fato. Então eu cheguei aqui a 2 mesmo, tá vendo? 2. Aqui eu chego que o valor é 2. E antes, pelo 2 elevado a n, também deu 2. Então vale para n igual a 1? Sim. Então está válido para n igual a 1. Então a base eu já fiz. N igual a 1, base feita, n igual a 1 é válido. Beleza, agora vamos para o segundo passo. Vamos lá, o que acontece aí? Deixa eu apagar aqui. Beleza, pessoal, o que eu vou fazer agora? Hipótese de indução, né? Eu considero a minha hipótese já como uma verdade, como eu disse, né? A gente considera ela como verdade e agora quer provar que vai valer por um n mais 1. Então, a parte que eu não sei é essa daqui, tá bom? Então, essa aqui eu já considero como uma verdade e eu vou atrás desse valor aqui, ó. Se isso aqui é verdade, se de fato se eu tenho n mais 1, é verdade dizer que vai ser 2 elevado a n mais 1 subconjuntos, tá? Então é isso que a gente vai tentar provar. Lembrando, se eu conseguir chegar nisso aqui, eu provo que isso aqui é verdade. Mas, agora, olha que coisa importante. Eu posso utilizar minha base para auxiliar? Posso, porque eu já vi que isso é válido. Eu posso utilizar minha hipótese de indução para auxiliar? Posso também, porque eu já vi que é válido. Mas eu posso usar minha tese para provar a tese? Claro que não, né? Você não pode pegar isso daqui e tentar, a partir disso daqui, chegar que isso aqui é uma verdade. Não faz sentido. Você está querendo pegar uma coisa que teoricamente é verdade e provar que ela é verdade? Tipo, não faz sentido. Então teremos que usar a base e a hipótese de indução para chegar na tese, tá? Eu não posso utilizar a tese. Foi importante, tá? Senão você está roubando, né? Roubando entre aspas, né? Roubando na matemática. Tem que ter cuidado com o palavreado, né? Mas tudo bem. Vamos lá. O que eu vou fazer agora, então, aqui, né? Eu já sei que n igual a 1 é válido, mas eu vou usar isso daqui a pouquinho. Vamos pensar, então, no conjunto A. O conjunto A ele tem n elementos, certo? A tem n elementos. O que significa A ter n elementos? Vamos ver aqui, ó. A tem n elementos. Então eu vou falar que os elementos de A são A1, A2, e aí... Opa, esse A aqui parece um Q, né? Mas tudo bem. A2, A3, e assim por diante, né? Até AN. Por que, Xande? Meu Deus, por que até AN? Porque eu tenho N elementos, tá bom? Então por isso que vai até AN. Porque A1, um elemento. A2 já são 2 elementos, seria o A1 e o A2. A3 são 3 elementos, que é o A1, A2 e A3. AN, N elementos. Então eu sei que aqui dentro tem N elementos, que é exatamente o que eu quero. Beleza, foi. Então, se isso aqui acontece, eu sei que eu tenho 2 elevado a N subconjuntos. E eu assumo isso como verdade, né? Então eu sei que... Deixa eu ver o espaço aí. Eu sei que esse cara daqui tem 2 elevado a N subconjuntos. Basicamente o que eu escrevi aqui foi a minha hipótese de indução, só que de maneira aberta, né, em relação ao A. Agora, o que eu vou fazer? Eu sei que aqui eu escrevi A, mas só para não confundir com A de cima, eu vou escrever A', tá? Então eu vou pensar agora num conjunto A' de elementos A1, A2, A3... Bom, eu quero provar que vai valer para N mais 1. Então eu vou pensar em alguém que vai até N mais 1 elementos. Só que para ter N mais 1 elementos, aqui em cima eu tenho N elementos. Para eu ter N mais 1 elementos, eu preciso de mais um elemento aqui dentro. Ou seja, eu vou precisar desse cara indo até um AN mais 1. Concorda? Porque agora fica assim, ó. A1, um elemento. A2 já ficam 2 elementos. Até a N mais 1 eu tenho quantos elementos? N mais 1 elementos. Que é exatamente o que eu quero. Então eu tô pensando nesse cara aqui como uma linha, tá? Só pra facilitar o raciocínio, então eu vou botar assim. Deixa eu forçar aqui. Então a linha. Mas de maneira geral o que eu tô fazendo aqui é A, né? Porque A e a linha são conjuntos quaisquer, tá? Então eu posso pensar assim. Show? Beleza. Por isso que eu boto aqui A1 até a N. Não posso falar que A, B, C, D ou parar. Eu não posso. Eu tenho que considerar
qualquer caso possível. Por exemplo, se eu falo que n é igual a 2, só que vai até a 2. Se eu falo que n é igual a 3, só que vai até a 3. Se eu falo que n é igual a 4, vai até a 4. Enfim, então isso aqui é uma parte generalizada. Então, ou seja, a e a linha são conjuntos quaisquer. Foi? Tranquilo. Então eu tenho aqui, e olha só, quantos subconjuntos eu vou ter para este cara daqui? Não sei. Eu quero, particularmente, que seja 2 elevado a n mais 1. Se esse valor aqui for 2 elevado a n mais 1, então eu vejo que a minha tese é válida. E se minha tese é válida, eu provo que isso aqui é válido para qualquer n. Ou seja, um conjunto de elementos, de fato, possui 2 elevado a n subconjuntos para qualquer n natural, né? Para qualquer n maior ou igual a zero que a gente pensa, né? E claro que você vai fazer essa consideração para um conjunto finito, né? Um conjunto que tem fim. Foi? Tá, e vamos lá então. O que eu vou fazer agora aqui pra gente trabalhar? Eu vou ter que utilizar uma coisa que eu ainda não passei nas aulas de conjuntos, tá? Infelizmente. Que é a subtração de conjuntos. O que é subtrair conjuntos? Olha só, vou explicar aqui. Por exemplo, se eu tenho, deixa eu pegar uma outra cor aqui para facilitar para vocês. Se eu tenho um conjunto A de elementos 1, 2 e 3, e tenho um conjunto B de elementos 1, 2 e 4, o que seria fazer conjunto A menos conjunto B? Pessoal, eu vou explicar isso aqui melhor nas próximas aulas. Nós estamos apenas na aula 3. Teremos mais aulas sobre conjuntos. É um curso super completo, tá? Super completo para qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Você vai sair das aulas perito em conjuntos, eu prometo, tá bom? Por isso que os vídeos são gigantes. Olha, às vezes é mais de 1 hora, a maioria é mais de 1 hora. Por quê? Completo, completíssimo, completaço, completamba, completo não sei o quê. Completaço! Vamos lá. Então, olha só. O que é fazer conjunto A menos conjunto B? Qual é a definição? Qual é a ideia? Fazer A menos B é você pensar, vou ficar com todos os elementos de A que não estão em B. É assim que você vai pensar, A menos B. Vamos lá. Quais são os elementos que estão em A e não estão em B? Vamos pensar assim, ó. Quer dizer, quais são os elementos que estão em A e estão em B? Perceba que aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2. Como eu disse, A menos B são todos os elementos que estão em A, mas não estão em B. Os elementos estão em A e não estão em B. 1 está em A, mas 1 está em B? Tá. Então eu vou botar 1? Não. Foi. 2 está em A? Tá. 2 está em B? Não. Perdão, tá? Olha eu viajando. 2 está em A, 2 está em B? Sim. Então eu vou colocar? Não. Agora, 3 está em A, 3 está em B? Não, não tem 3 em B. Então o 3 eu vou colocar? Sim. Lembrando, como eu estou fazendo conjunto A menos conjunto B, é porque aqui eu tenho um conjunto, né? Então eu tenho que botar entre chaves. Então um conjunto, né? Porque isso A menos B é um conjunto. Conjunto menos conjunto é um conjunto. Tá? Então tem que botar entre chaves, cuidado. E eu tenho 3 aqui dentro. Sacou? Porque eu vou pegar só todos de A e vou retirar os de A que estão em B. Ah, Xande, mas tem o 4 aqui, ó. Olha, eu não deveria colocar esse 4 aqui dentro? Não, gente, porque o 4 é um elemento de B. Eu estou fazendo A menos B. A menos B, pego só o 3 aqui, tá bom? Agora, se você fizesse B menos A, é diferente, tá? Tem que ter cuidado. A menos B não necessariamente vai ser igual a B menos A. Se fosse B menos A, o que seria? A mesma ideia. São os elementos de B que não estão em A. Tá? Então vamos lá. 1 está em B, mas está em A. Então entra? Não. 2 está em B, mas está em A. Entra? Não. 4 está em B, mas está em A? Não, né? O 4 está só em B. Então o 4 entra, Xande? Sim. Ah, mas e o 3? O 3 é de A. Não me interessa, tá? Então B menos A seria isso daqui. Sacou a diferença entre A menos B e B menos A? O que é a diferença entre conjuntos? Como eu disse, eu vou explicar melhor na aula de conjuntos, tá? Vou explicar melhor na aula de conjuntos. Na aula de conjuntos não, isso aqui é aula de conjuntos, óbvio. Nas próximas aulas, não sei nem o que eu tô falando. Xande é meio retardado às vezes, mas enfim, vamos lá. O que eu vou fazer? Se eu mostrar assim em forma de diagrama, seria isso daqui, ó. Se eu tenho conjunto A relacionado com conjunto B, também vou fazer uma aula de diagrama de bem bonitinho, mas aqui, se eu tenho uma relação entre eles, fazer A menos B é pegar só a parte de A. Esse cara aqui é só a parte de B. Fazer B menos A é só pegar a parte de B, ou seja, B menos A seria isso daqui. Sacou? Mas enfim, eu vou falar melhor sobre isso nas próximas aulas, tá? Como eu disse, se você está assistindo aqui agora, provavelmente já tem um nível mais avançado de matemática, né? Porque, eu falei, assista se você já tem um nível teoricamente bom, para poder entender, tá bom?
Foi? Então essa é a ideia. E por que você está falando isso pra gente, Xande? Porque eu vou utilizar isso agora. O que eu vou fazer? Perceba que a linha tem todos esses elementos aqui, ó. E A todos esses aqui. A1 é um elemento de A', mas também é elemento de A. A2 é um elemento de A', mas também é elemento de A. A3 é um elemento de A', mas também é elemento de A. Essas reticências aqui, é uma continuação, são elementos de A'. Aqui também são elementos de A. A N é um elemento de A'. A N também é um elemento de A. Então, o único caso aqui, se eu fosse pensar em A' menos A menos A, ou seja, fazendo a subtração entre os conjuntos, o que eu teria? Eu teria que, apenas quem sobra, eu veria todos os elementos de A' que não estão em A. O único elemento de A' que não está em A é o AN mais 1. Tá vendo? Porque o AN mais 1 não aparece em A, mas o resto aparece. A N apareceu, A3 apareceu, A2 apareceu. Todo o resto aqui aparece. Então, a N mais 1 é o único que não aparece. Então, fazer A' menos A, sobra a N mais 1. Então, eu escrevo assim. Certo, Xande? Não. Por que não? Olha só. Quando eu estou fazendo um conjunto menos um conjunto, isso gera um conjunto. Então, como eu disse, entre chaves. Entre chaves. Agora sim, porque ele estava só com um elemento. A N mais 1 é um elemento. Então, se eu deixasse só N mais 1, estaria representando um elemento. Então, eu coloco entre chaves para dizer que é um conjunto, né? Que é uma igualdade. Então, um conjunto tem que ser igual a um conjunto. Foi? De boa? De verdade? Na esquerda é um conjunto, isso aqui gera um conjunto. Então, uma igualdade vai gerar um conjunto, não um elemento. Tá bom? Show de bola, gente. Então, eu tenho essa ideia aqui. Mas isso aqui vai ajudar em quê? Em que isso aqui ajuda, Xande? Eu quero pensar no número de subconjuntos dessa galera aí. Que eu sei que é uma igualdade. Se é uma igualdade, uma coisa que você tem que ter logo em mente. Se é uma igualdade, o número de subconjuntos que eu tenho na esquerda tem que ser igual ao número de subconjuntos que eu tenho na direita. Afinal, é uma igualdade. São iguais, então tem que ser igual. Tá bom? Foi? Então eles têm que ter uma igualdade. Foi. Só que como é que eu vou fazer para achar o número de subconjuntos da esquerda e da direita? Como é que eu vou fazer isso? Da direita é um pouco mais simples, né? Porque aqui eu tenho um conjunto de quantos elementos? Apenas um elemento. Perceba que eu tenho apenas um elemento, né? Esse cara daqui, ó, é um elemento. Então eu tenho um conjunto com um elemento. Então qual o número de elementos que eu tenho aqui? N igual a 1. N igual a 1. Só que eu já vi que para N igual a 1 é válido. Né? Eu vi lá no início, N igual a 1 é uma coisa válida. Então qual é o número de subconjuntos para quando eu tenho N igual a 1? Apenas um elemento. A gente já viu, é o quê? 2 elevado a N. A gente já provou isso lá no início, né? Ah, Xande, por que você não botou 2 elevado a 1 que é 2? Porque é mais interessante botar 2 elevado a N, tá? Então aqui eu sei que eu tenho 2 elevado a N de subconjuntos. Porque eu tenho apenas um elemento. Foi. Então eu tenho isso daí. Tá, Xande, e agora? Vamos analisar a esquerda. A esquerda é um pouquinho mais complicado, né? Como é que vai ficar o número de subconjuntos de A' menos A? Como eu disse, A' menos A, esse conjunto... Como é que fica aí, Xande? Vamos analisar A'. Quais são os números subconjuntos de A' que eu teria? Bom, todos que tem A1, A2, A3, A N mais 1 relacionados, né? Eu vou ter que fazer de todo mundo. Olha só, teria que fazer de todo mundo. Só que aqui eu também tenho quem? Menos o A, ou seja, o número de subconjuntos do A. Do A1, A2, A3, AN. Só que como eu disse, os elementos já sempre aparecem em A'. Então qual a ideia aqui, gente? Vamos analisar o número de subconjuntos de A'. Então eu vou dar um nome para isso aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar. Opa, apaguei sem querer o N aqui, né? Sem querer apaguei o N. Peraí, foi. Vamos lá. O que eu tenho aqui é o seguinte. Se eu tenho que o número de subconjuntos de A' eu vou chamar de N... Número de subconjuntos eu vou chamar de NS, tá? NS de A' menos número de subconjuntos de A... Calma que eu já vou explicar. É igual ao número de subconjuntos desse cara daqui, que eu já vi que é 2 elevado a N. Então vou botar 2 elevado a N. Tá, vamos tentar entender o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu estou fazendo o número de subconjuntos de A' menos número de subconjuntos de A? Porque eu sei que a A' tem relação com A, certo? Então eu vou pensar dessa forma. Só que, qual o número de subconjuntos de A? O número de subconjuntos de A? Bom, eu sei que o A, lembra, o A tinha quantos elementos? O A tem N elementos, né? A tem N elementos. Então, se A tem N elementos, quando eu tenho um conjunto de N elementos, ele tem 2 elevado a N subconjuntos. Então, esse cara daqui tem
2 elevado a n subconjuntos. Olha que interessante. O A' eu não sei, né? O A' eu quero provar que é isso daqui, mas eu disse que eu não sei. Então eu não posso substituir nada ali nesse cara dali, né? Mas, Xande, eu tinha uma subtração em quem? Mas, poxa, você colocou que essa subtração, você pegou o número subconjuntos de A' e está retirando o número subconjuntos de A. Por que você está fazendo isso? Porque, olha só, como eu disse, A e A' tem relação direta, certo? A e A' tem relação direta. Então, quando eu faço número subconjuntos de A' menos número subconjuntos de A, eu estou chegando no que eu quero. Mas por quê? Vamos analisar. Como eu disse, em A' eu tinha o quê? A1, A2, A3, até a n mais 1. E para A eu tinha A1, A2, A3 e a n. Só que se eu fizer o número de subconjuntos de A', cara, tu sabe que apareceria relações de A1 com A2, de A1 sozinho, A2 sozinho, A3 sozinho, A4 sozinho, até o AN sozinho, né? Foi até o AN mais 1 também sozinho. E teria também agora eles misturados, ou seja, A1 com A2, A1 com A3, A1 com A4, A1 com A5, A1 com a N. Aí depois teria 3A3, né? A1 com A2 com A3, depois 4A4, A1, A2 com A3 com A4. Enfim, dependeria do número de N. Mas eu teria toda uma relação de A1 com A2, com A3, com A4, com A5, com A6, com todo mundo. Só que, olhando para o caso do A, eu também tenho essa relação, né? Eu teria relação de A1 com A2, A1 com A3, A1 com A4, A1... Todas essas relações que apareceriam em A' em relação aos A1 até o AN, aparecem no A', sacou? Eles vão aparecer em A'. Foi? Então eu vou pegar o quê? A quantidade de subconjuntos que eu tenho de A' e vou tirar as que eu tenho no A. Isso é fazer A' menos A aqui, né? Em termos de número de subconjuntos. Então eu vou pegar, porque o A' menos A vai sobrar apenas o AN mais 1, né? Que a gente disse. Só que, então eu vou pegar tudo que acontece em A' e vou retirar o que acontece em A. Só que o que acontece em A' são vários casos, vários. Só que eu acabo retirando os que tem em A. E quais são os que tem em A? 2 elevado a n, porque A tem n elementos. Sacou? Eu tentei explicar aí. Sei que é difícil visualizar, mas eu espero que tenha aí. Então foi. O que vai ficar então? Número de subconjuntos de A', então será, aqui eu tenho menos 2 elevado a n, que é igual a 2 elevado a n. Esse menos 2 elevado a n eu vou passar para o outro lado somando. Então vai ficar o quê? Que o número de subconjuntos de A' é igual a 2 elevado a n mais 2 elevado a n. Só que 2 elevado a n mais 2 elevado a n é 2 vezes 2 elevado a n. Só que aqui existe a regra da potenciação. Produto mesma base, repete a base e soma os expoentes, exatamente. Então vai ficar o quê? Aqui, como não aparece nada, é 1, né? Então é 1 mais n, que é a mesma coisa que n mais 1. Então eu cheguei que o número de subconjuntos para A' é 2 elevado a n mais 1. Só que a linha tem n mais 1 elementos. Olha só, a linha tem n mais 1 elementos. E quando tem n mais 1 elementos, eu queria provar que era 2 elevado a n mais 1. E acabei de provar que é 2 elevado a n mais 1. Então eu chego que isso aqui é válido. E se esse cara é válido, eu provo que isso aqui vale para qualquer n. Ou seja, a gente prova que um conjunto de n elementos possui 2 elevado a n subconjuntos. Sacou? Então assim, utilizando indução, a gente mata o nosso problema aí. A gente prova como é que funcionam as coisinhas aí. E é isso aí, tá bom? Então assim a gente fecha a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado. Sei, foi uma parte final super avançada, bem complicado. Mas isso é para aqueles que é mais avançado não ficar decorando. Eu particularmente não gosto de decorar fórmulas, então eu acho interessante passar o porquê das coisas aí. É claro que você poderia também ter utilizado combinatória, tá? Existe uma ideia de combinatória, mas eu acho que ela é um pouco mais difícil de ser explicada de fato, tá? Geralmente quando você vai explicar isso do nada, fica um pouco carteado, na minha opinião. Você fala assim, quando você vai escolher o subconjunto, você tem de A1 até a n, certo? Você tem A1 até a n. Aí você pensa assim, bom, ou eu escolho um subconjunto do elemento A ou eu não escolho. Então eu tenho duas possibilidades, escolher ou não escolher. Então é o quê? Então isso é fazer... Deixa eu escrever aqui para eu explicar o que eu estou falando. Deixa eu escrever aqui qual é a ideia que se fala aí. É o seguinte, se eu tenho de A1 até N, conjunto A, que vai de A1, A2, A3 até AN. É falado assim, bom, para subconjuntos de A1, ou eu escolho ou eu não escolho. Então eu tenho duas possibilidades em relação a A1.
Então se eu tenho duas possibilidades, é 2. Aí eu vou pro A2. E aí pelo princípio multiplicativo que a gente estuda em combinatória, o A2 também seria 2, então fica 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Quantas vezes? Como vai até a n, eu tenho n elementos. Então isso aqui é multiplicado n vezes. Então como isso aqui é multiplicado n vezes, bom, eu estou multiplicando 2n vezes. Multiplicar 2n vezes é fazer 2 elevado a n. Não é isso? É fazer 2 elevado a n. Por exemplo, o que é fazer 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Ou seja, eu estou multiplicando 2 duas vezes. Sacou? Então, você pegar o 2 e elevar o 2. Por isso. Tranquilo? Outro exemplo. Se eu tenho, sei lá, 3 elevado a quarta. 3 elevado a quarta é a mesma coisa que fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, eu estou repetindo, vou fazer o quê? Eu pegar o 3 e multiplicar 4 vezes. Sacou? Então é isso, né? Pegar o 3 e multiplicar 4 vezes. O que está aqui vira 3 e o que está aqui vira expoente. Então o que está aqui repete, 2 e o que está aqui vira expoente. 2 elevado a n. E aí seria então essa ideia, né, galera? Gosto de falar isso. Não estou utilizando indução aqui. Seria pela combinatória, falando que ou você tem duas possibilidades de escolher se entra ou não entra na ideia de subconjuntos, tá? Mas enfim, eu acho um pouco encarteado de explicar assim direto, tá? Só que tem a ver também com um triângulo de Pascal. E sim, você poderia provar também utilizando o teorema binomial, para quem é avançado em matemática, que é o binômio de Newton, daria também, sai. Mas enfim, é isso aí. Então, fechamos a aula. Beijão para todos vocês. Espero vocês na aula 4 sobre conjuntos. Não esqueça de deixar o like para apoiar o projeto. Valeu!